Aqui nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a inflação, tentar entender, né, por que a inflação, que fenômeno é esse e se esse fenômeno, né, digamos, ele é desejável ou não, e vamos entender alguns motivos, ou seja, causas, né, de por que a inflação acontece, para que a gente possa trilhar um caminho para que nós estudemos ali a condução da política monetária através do regime de metas para a inflação, que é a principal política macroeconômica, não só do Brasil, mas de vários países do mundo. E aí, se vocês se recordam, lá no começo das aulas, né, quando eu apresentei um gráfico para vocês, né, que tinha a tendência de longo prazo do PIB, PIB potencial, e depois tinha o PIB efetivo, né, que ia flutuando ali ao redor do PIB potencial, eu destaquei, né, que ali naqueles picos e vales, eram os meio assim, não exatamente neles, né, mas um pouco antes dessas ocorrências, era o momento em que ah, o Banco Central e também, né, o Poder Executivo realizavam as políticas macroeconômicas chamadas de anticíclicas, né, porque a economia tem um trade-off, conforme eu já expliquei para vocês estudarem microeconomia, né, a economia é uma área que envolve trade-offs, né, a gente infelizmente, a vida material, da forma como conhecemos, está organizada de uma maneira que não dá para ter tudo que a gente quer, né? Então, as fases de muito emprego, que naturalmente são muito desejadas, elas são acompanhadas por um fenômeno não desejado, que é a inflação. E por isso, e aí, claro que, né, como é um fenômeno que está ligado à situação de alto emprego, combater a inflação indiretamente, né, e de maneira infeliz, acaba combatendo o alto emprego também. E quando então uma economia está de uma forma diferente, numa situação de baixo emprego, alto desemprego, ali nós temos uma situação de baixa inflação. É, e combater, né, o alto desemprego, que é uma situação não desejável, acaba gerando um efeito indesejável, que é o aumento da inflação, né? E aí, de acordo com o que se conhece, né, de estrutura econômica, de sistemas econômicos, é um trade-off que não tem como escapar, né? Combater inflação vai gerar desemprego, combater desemprego vai gerar inflação, né? Que é algo estabelecido ali pela curva de Phillips, como eu falei para vocês. Então, seria melhor, né, que nós tivéssemos alto emprego sem inflação? Certamente, né? É, dá para fazer isso? Dá para fazer. Tem países do mundo que consegue, né, como por exemplo Estados Unidos. Consegue como? Com aumento de produtividade. Tá? É assim que esses países conseguem, Japão consegue. Então é um fenômeno que dá, né? Mas você tem que atacar um aspecto ali econômico, que é a produtividade, para poder conseguir implementar, digamos, essa maravilha que é todo mundo empregado, né? Ou muita gente empregada, pouco desemprego, sem ocorrência de inflação, né? No caso de uma economia como a brasileira, né, que a nossa produtividade não avança de uma maneira suficiente a permitir se conseguir um fenômeno, uma situação dessas, a gente cai na, digamos assim, né, na situação mais tradicional, né, de um trade-off ali, uma troca, né, entre inflação e desemprego. Se a gente escolhe reduzir desemprego, aumenta a inflação. Se for atacada a inflação para reduzi-la, o desemprego aumenta, né? E, e que caracteriza a situação de várias economias do mundo. Bem, mas né, o que é inflação? Né? Inflação é aquela situação em que nós temos um aumento que é generalizado e que é persistente no nível geral de preços da economia. Então, quando a gente pensa sobre isso, né, então, inflação é um aumento de preços, né? Então, preços aumentando chamamos de inflação. Só que não pode ser um aumento somente, né, de uma mercadoria, de duas, né, três. É um aumento mais generalizado, né? Muitas mercadorias acabam apresentando um aumento de preços.
E além de ser algo generalizado, é algo que é persistente através do tempo, né? Ou seja, se a gente olha ali o comportamento de um índice geral de preços, né, que é o índice que é usado para justamente ter uma medida do custo de vida e expressar a inflação dos preços, tá? Ou o aumento dos preços, nós olhamos e temos ali que é uma trajetória que persiste, né? Algo que persiste com a passagem do tempo. Então, aqui no caso, quando a gente está falando de inflação, a gente está falando da inflação da economia como um todo, né? Então, como eu acabei de destacar, então aqui é um tratamento no nível macroeconômico, né? A gente olhando a economia como um agregado. Mas claro que, né, nós podemos ter inflação de produtos específicos, né, de mercadorias, como a carne, dos combustíveis, ou dos alimentos, né, como, digamos assim, um segmento, né, ou de todo um setor, né? Então, a gente pode falar de inflação de qualquer tipo de mercadoria, né? Mas quando a gente não faz distinção do que, aí o que se entende é que estamos falando, né, de um aumento generalizado e persistente do nível geral de preços da economia como um todo, tá? Mas certamente tem. eh, Aí, quer ver? Deixa eu até mostrar isso. Então vamos olhar, por exemplo, ali para o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é o índice de preços, né, entendido como medida oficial da inflação. E aí nós vemos aqui, eu coletei os dados ali desde janeiro de 94 até março de 2021, que é o último dado existente. E aqui, então, isso aqui é o índice de preços, tá? O IPCA especificamente. Aí eu tinha posto janeiro de 95, mas é 94. Né? Então, fora essa fase aqui, ó, que é janeiro de 94 até julho de 94, quando foi implementado o Plano Real, então, assim, a inflação, os preços aumentavam muito rapidamente, né? Mas aqui é o ponto em que é implementado o Plano Real, aí depois disso você olha aqui, ó, a trajetória, né? Parece como se fosse quase uma reta, né, de inclinação positiva, mas a gente vai vendo assim, ó, o índice de preços vai aumentando, né, durante o tempo. Tem fases aqui que parece que ele aumenta mais, né, que a reta fica mais empinada ali, mais inclinada. Tem fases que nem tanto, né? Então, mas você vê que se você olhar numa perspectiva ampla, você vê, olha, as mercadorias foram ficando caras persistentemente, né? Você vê que nós não temos assim uma fase de queda, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse pedacinho, repara que tem um pedaço aqui que está meio quase horizontal, né? Não sei se ele está horizontal certinho ou se ele está um pouquinho para baixo, mas, mas se olhar em geral, você não vai ver isso, né? Em geral, você vai ver ele só indo para cima, né? Então, mostrando que, olha, de maneira geral, os preços na economia estão aumentando, né? Mas um índice de preços ele é uma média ponderada dos preços de várias mercadorias, né? Então, veja, pode ser que enquanto algumas mercadorias estão tendo aumento de preços, outras estão tendo redução de preço? Sim, pode acontecer. Porém, o que nós vemos é, se a média ponderada, né, o índice está indo para cima, quer dizer o seguinte, né, mesmo que tenham mercadorias apresentando diminuição de preço, aquelas que estão tendo aumento de preço, digamos assim, estão vencendo as que estão ficando mais baratas, né? De forma que, de maneira geral, a vida está ficando cada vez mais cara. Então, claro que inflação não é um fenômeno perfeito, né? Nem toda mercadoria tem aumento de preço de maneira simultânea e tal, né? Só para dar uma ideia para vocês. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui no site do IBGE as variações de preço aqui por grupos, né, pelos grandes grupos lá do IPCA. E aí você pode perceber o seguinte, né? Então aqui é para março de 2021, né, que é a última informação existente. Então aqui nós temos isso aqui é o índice geral, né? Então aqui é o IPCA geral. Então a inflação medida ali em março, né, a taxa de variação dos preços medida em março para o índice foi 0,93%. Né? Mas repara só nisso aqui, ó.
Enquanto o grupo saúde e cuidados pessoais, ó, teve ali uma deflação mínima, né, de menos 0,02%. Despesas pessoais teve um aumento também muito pequeno, né, 0,04%. Educação teve uma queda, 0,5%, né, uma queda de 0,5%. Agora olha isso aqui, ó, transporte. Transporte teve um aumento de 3,81%. Né, então aqui tem transporte, não só passagem, tem combustível, serviços de reparo, né, todas essas coisas ligadas aos transportes. Né, então aqui você vê um grupo como educação, comunicação e saúde e cuidados pessoais tiveram uma queda de preços, no geral, né. Outros grupos tiveram um aumento, alguns menos, né, como por exemplo despesas pessoais, alimentação e bebidas, alguns mais ou menos, né, habitação 0,81%, artigos de residência 0,69%, mas o outro grupo, transporte com 3,81% de aumento, né. Então claramente, eh, a inflação ela não é para tudo, né. E mesmo dentro desses grandes grupos, se a gente olhar ali mercadoria por mercadoria, a gente vai ver, né, que algumas tiveram um aumento maior, outro menor, umas tiveram queda de preço e assim vai, tá. Isso vale não só do ponto de vista do território nacional, né. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa cidade, cadê São Paulo, né. Aí você vê, ó, São Paulo, o índice foi 0,75%, pouco abaixo do índice nacional, né. Educação caiu também, né, só que caiu um pouco mais, transporte, aumentou, né, também é o grupo que mais aumenta, mas não tanto quanto no país, né. Então, tem essas diferenças, não somente do ponto de vista de tipo de mercadoria, grupo, mas também de localidade, né. A inflação não é um fenômeno uniforme, mas a questão é o que que predomina de efeito final, né. Se o predomínio de efeito final é um aumento, assim, do índice geral de preços, aí nós entendemos então que está acontecendo, inflação. Então você repara, né, vou mudar aqui de cidade, eu confesso que eu não olhei cidade a cidade, né, vou pegar Belém. Belém, ó, você repara a queda em comunicação, né, foi mais expressiva, transporte meio predomina, mas você vê, ó, cai só, né, aumentou 2,56%, não foi tão grande quanto em outros lugares, né. Então a inflação muda, né, não é um fenômeno linear, não é um fenômeno, homogêneo, né, mas, quando a gente fala que tem inflação, o que nós estamos falando efetivamente é de algo predominante, né. E aí a gente vai olhar aqui para o índice geral de preços, né, no caso eu peguei o IPCA, porque é a medida oficial de inflação, se nós pegarmos outros índices de preço, teremos, um fenômeno parecido, né, talvez assim com intensidade diferente, né, digamos por causa da composição do índice, né. Então, por exemplo, se a gente pegar o IGPM, né, enquanto atualmente o IPCA, acumulado em 12 meses, ele está apresentando uma inflação de 6,1%, o IGPM está apontando uma inflação de 31,1%. Aí a diferença é a composição do índice, pesos, né, o que que é mais importante para um, para outro, o que que um está considerando e o outro não. Então o IPCA é um índice de consumidor, o IGPM ele é uma composição de 3 índices. Ele tem um índice de construção civil, né, que participa com 10%, ele tem um índice de consumidor que tem peso de 30%, e ele tem um índice de produtor que participa, que seria uma ideia assim meio de produção e atacado, ele tem um peso de 60%, né, então ele já mostra um outro aspecto da inflação, né, mas o IPCA é a medida oficial, né, então, mas aí seja qual for o índice, a questão relevante, assim, para dizer se temos inflação ou não, é avaliar se, né, temos um aumento generalizado e persistente ao longo do tempo no nível geral de preços da economia, né, ou seja, naquele índice que representa uma média, né, de mercadorias, tentando representar, no caso dos índices de consumidor, um como se fosse uma medida do custo de vida, tá. Então isso é inflação. Mas claro que, né, como qualquer assunto, né, isso aqui tem vários desdobramentos, né, tem pessoas que se especializam, em inflação, né, então
quando a gente estuda isso mais a fundo, então a gente se preocupa, né, não só, eh, com, digamos assim, qual é a inclinação que está acontecendo com a trajetória da inflação, a gente se preocupa para ver, assim, ela está acelerando ou não, né, então é uma área que também tem seus desdobramentos, né, mas, assim, para um entendimento mais geral, né, a gente pode olhar dessa forma, né, como um aumento generalizado e persistente do índice geral de preços da economia. Então isso é a inflação. Bom, agora nós sabemos que a inflação é um fenômeno indesejável, né. Eh, e você pode pensar de uma maneira simples, né, por quê? É porque a inflação é só a identificação de que aquilo que nós consumimos e compramos, né, o que as empresas usam para investir, ficou mais caro, né. Então, assim, quando a inflação acontece, a gente pode pensar assim: ó, viver ficou mais caro. E aí, como qualquer coisa que fica mais caro, com a nossa renda, a gente compra menos, né. Então, pega, por exemplo, ali, né, digamos que a gente vai comprar arroz a granel, tá, eu não sei exatamente quanto está o preço ali do arroz a granel, mas vou usar R$ 10 para ficar fácil a conta, né. Digamos que eu tenho R$ 10 para comprar arroz. Aí eu vou lá comprar, o preço do quilo do arroz é R$ 10, eu compro 1 quilo, pronto. Aí digamos que passa um tempo, o preço do arroz, ele passa a ser R$ 11, né, ele teve um aumento do preço do quilo do arroz. Teve uma inflação ali do arroz a granel. Passou de R$ 10 para R$ 11. Mas eu continuo tendo R$ 10 para comprar o arroz. Com R$ 10, agora eu não compro mais 1 quilo de arroz. Eu compro aproximadamente 900 gramas, né. Então, minha vida ficou pior do ponto de vista do consumo? A resposta é sim. Antes eu comprava 1 quilo de arroz com R$ 10, agora eu só compro 900 gramas, com os mesmos R$ 10. Então percebe, né, que o aumento do preço do arroz fez o meu poder aquisitivo, meu poder de compra de arroz cair, né. Só que veja, o que importa para mim não é o preço do arroz, o que importa para mim é quanto eu como de arroz, né. E eu passar a ter que comer menos, porque ele ficou mais caro, certamente minha vida fica um pouco pior, né. Não vou comer tanto quanto eu queria, né. E aí se pensar dessa forma para todas as outras mercadorias, aí você tem um entendimento, né, de que inflação não é um fenômeno desejável, e por não ser desejável, é um fenômeno que nos traz custos, tá. E que custos são esses? Bom, um deles é esse que eu acabei de falar, que é o mais óbvio, né, que afeta as pessoas de maneira mais generalizada, reduz o poder de compra das famílias, né, ou seja, como a nossa renda não aumenta, né, mês a mês, semana a semana, ou pelo menos da maior parte das pessoas, ah, né, nossas rendas em geral, elas são fixas, né, então eu, por exemplo, tenho ali uma remuneração que eu recebo da FECAP, né, vocês os seus trabalhos, e é isso, né, mês a mês, até chegar a época de mudar, é aquilo, né, remuneração fixa. Mas, mesmo sendo assim, o que a gente compra muda de preço, fica mais caro, né. E aí um efeito que tem é, conforme o que a gente compra fica mais caro, e o nosso dinheiro fica o mesmo, com o passar do tempo a gente vai comprando menos, né, isso é a redução do poder de compra, tá. É você poder comprar menos, porque os preços, ficam maiores e essa a nossa renda fica igual, tá. E certamente isso é ruim, né, porque a vida boa seria aquela em que a gente consome tudo o que quer e precisa, né. Porém, infelizmente, o arranjo econômico, né, que existe e que mais existiu na história da humanidade não dá nunca deu essa possibilidade, né. Se dá para construir uma coisa dessas, não sei dizer para vocês, né, mas eu sei dizer que na história do mundo não teve. Agora além disso, né, ou perdão, como eu falei para vocês, né, isso acontece porque as rendas não vão aumentar conforme a inflação aumenta, e aí por isso cada vez podemos comprar menos com a mesma renda. Agora,
Tem um aspecto que é preocupante, que é o quê, né? Isso afeta mais negativamente as famílias mais pobres, né? Elas acabam sofrendo mais o efeito. Por quê? Elas não têm formas de proteção da inflação, né? Então, muita família pobre, as pessoas não têm nem conta em banco. Ainda mais conta remunerada, né? Que se você deixar o dinheiro na conta, te paga ali um rendimento, né? Eh, ou o dinheiro que tem, nunca tem como deixar esse dinheiro parado ali rendendo alguma coisa, né, para meio compensar a inflação, né. Então por um lado, a inflação diminui o poder de compra, se a gente então pegar nosso dinheiro e colocar ali numa aplicação que rende juros, pelo menos a gente não perde tanto. Mas quem não tem nem conta, bom, então sofre todo o efeito da inflação. Né. Então ali acaba a inflação acaba é um fenômeno que acaba, recaindo mais sobre quem é mais pobre, eh, porque se protege menos. E além disso, né, se você pensar, as famílias mais pobres acabam gastando um percentual da renda muito maior com alimentos do que famílias mais ricas, né. E se alimentos sofrem aumento, como aconteceu, né, ultimamente, penaliza mais a família pobre do que as famílias mais ricas, digamos, né. Então, esse é um custo também muito indesejável, porque recai mais sobre quem pode menos. E acaba tendo também um efeito maior sobre quem tem salários rígidos, né, como por exemplo, o salário mínimo. Salário mínimo, reajustado uma vez por ano, né, então até que chega o momento do novo reajuste, a inflação vai consumir no poder de compra. Ou, remunerações que têm um caráter fixo, né, por exemplo, como é o meu caso, pode ser alguns de vocês, né, que nós temos reajustes uma vez por ano. Então, entre um reajuste e outro, a inflação vai consumindo o nosso poder de compra, né, e aí depende da capacidade de cada um, né, de proteger o dinheiro, né, no caso de haver poupança e tal, né, mas certamente quem tem um salário que tem uma dificuldade de ser atualizado, ou recompensado pela perda de poder de compra da inflação, acaba sofrendo mais durante pelo menos todo o processo, né, de inflação. E não só por causa, né, desse efeito que tem sobre um efeito mais intenso e negativo sobre as famílias mais pobres, né, o que por si só já geraria uma redistribuição da renda real da economia dos mais pobres para os mais ricos, né, que isso até tem um nome, é o chamado imposto inflacionário, pelo fato de que também é como se fosse uma transferência de renda, da sociedade como um todo para o governo, né, então, por isso que a gente pode chamar isso de um imposto, ou como se fosse um imposto, né, porque de fato não é, tecnicamente não é um imposto, mas ele acaba funcionando como se fosse. Hã, então nós temos o quê? Uma redistribuição de renda no sentido de concentrar a renda na sociedade, eh, para aqueles que vão conseguir aumentar seus preços, tá, em comparação com os agentes, pessoas e empresas que não conseguem aumentar os preços. E geralmente quem consegue aumentar mais preço é quem já tem maior poder econômico, né, então isso a inflação ela gera uma concentração de renda na sociedade, daqueles com menos poder econômico para aqueles com maior poder econômico. Não somente pessoas, mas também empresas, né. Então, por exemplo, outro dia eu estava lendo um relatório, né, eu não sei se já teve o IPO da acho que é Infracommerce, uma empresa, não é Infracommerce, é Allied Tecnologia, né. Que na verdade é um pessoal que importa telefones, né, smartphones, e depois faz a distribuição aí, né, inclusive para grandes compradores, como Magazine Luiza, Ponto Frio, Casas Bahia e até pequenas lojas.
né, porque aparentemente eles têm contratos ali de exclusividade ou quase exclusividade, eles são responsáveis ali por grande parte da importação, de smartphones de várias marcas, né, como iPhone, acho que, Samsung e outros. Ah, e aí a análise do IPO estava falando assim, né, tinha um trecho ali que eu achei muito interessante, a pessoa que escreveu, né, de um pouco divertida, aí ele falou pois assim: "A Light é a empresa que é o não, é o anti-Robin Hood, né, porque ele rouba dos pobres para dar para os ricos, né". Ele falou: "O que acaba acontecendo? Magazine Luiza, Ponto Frio, né, essas Casas Bahia, né, essas lojonas, compram muito deles, né, são grandes compradores. E então eles compram assim, eles, fazem a compra, mas vão retirando conforme vai meio vendendo, né. Então meio que a Allied funciona como se fosse um depósito, não, quase um centro de distribuição também, uma extensão ali do centro de distribuição do Magazine Luiza, Ponto Frio, da Casas Bahia e tal. Eh, que não pagam nada, que então assim, né, tudo bem, eles fazem aquelas grandes compras, mas não precisam retirar logo. Então é como se fosse um depósito, né, porque fica guardado lá. E fica guardado a custo zero. Enquanto que os pequenos compradores, as pequenas lojas, se fizerem isso, são cobrados, porque a Light consegue cobrar deles, né, falar: "Tá bom, você não vem retirar, vai ter um custo aí, né, de manutenção, né, e tal". Agora não vai conseguir fazer isso com os grandes compradores, né. E aí o que a análise falava: "Olha, claramente, né, ele está fazendo as pequenas empresas, pagarem o custo de manutenção ali de estoque, né, das grandes empresas do ramo". Então, é algo meio parecido com isso, tá, não é a mesma coisa, mas a ideia é essa, né, ou seja, aqueles agentes, empresas com maior poder econômico, né, por serem grandes empresas do ramo, eh, elas conseguem aumentar seus preços em detrimento, daqueles que não conseguem, não somente os concorrentes, né, mas também os próprios empregados, né, quando os empregados chegam que estão sofrendo a inflação, chega e fala: "Olha, nós precisamos demandando aumento de salário, tal, não sei o quê", né, o poder de negociação acaba sendo mais intenso ali, ou mais forte por quem tem maior poder econômico, né, as grandes empresas, tá. Claro que não estou sugerindo com isso, né, que as empresas exploram as pessoas, tá, não é esse o ponto, mas existe um conceito chamado poder econômico e, naturalmente, poder econômico é a capacidade de um agente econômico de influenciar o preço daquilo que está sendo negociado a seu favor, né. Então veja que um funcionário, né, quando pode, ele vai usar isso a favor dele, ele vai pedir, né, um funcionário ali, digamos, imprescindível para a empresa, uma outra empresa fez uma oferta, ele vai lá e conta para a empresa: "Olha, recebi uma oferta e acho que vou aceitar, exceto se vocês cobrirem". O que que ele está fazendo? Claro que ele está valorizando o passe dele, ele está usando também o poder econômico que a situação permite a ele ter, né. E a empresa também, né. Então assim, não vou dizer para vocês que todo mundo faz isso, tá, mas tenho certeza de que uma boa parte faz. Agora, num processo inflacionário, o que que acaba acontecendo? Ah, quem tem maior poder econômico, né, ou seja, as pessoas não podem deixar de comprar daquelas lojas, daquelas empresas, essas empresas vão aumentar, vão transferir para o preço aumentos de custos que elas tiveram, porque aquilo que elas compram de insumo, por exemplo, também sofreu inflação, né. Então, quem tem poder econômico vai repassar mais, tá. E assim, né, não adianta ficar pensando essas coisas: "Nossa, que maldade e tal", né. Faz o seguinte, se coloca no lugar da pessoa que tem que tomar essa decisão. Você repassaria o preço ou não, né. Aí depois que você tiver a resposta, aí sim, você pode falar que alguém é maldoso, né. Mas até então, porque a minha crença é que, pelo menos a maior parte falaria: "Olha, é isso, eu tomei um aumento de custo, para eu garantir a minha margem, eu vou repassar para o preço, né". Eu acredito que a maior parte faria isso, tá, não vou dizer que todos, mas faz parte, entendeu. Você não está querendo, acabar com a vida da pessoa propriamente, né, ferrar com ela.
Mas é assim, é a dinâmica, né, você precisa também defender o interesse ali da sua empresa, né, manter receita, manter margem, faz parte do contexto, né, não tem, duvido que tenha uma questão, assim, de maldade, essas coisas, né, é uma questão puramente do mundo dos negócios, né. Eh, então, mas assim, seja qual for a razão, né, e sem qualquer tipo de consideração dessa natureza, acaba acontecendo. Então a inflação ela acaba concentrando, né, a renda na sociedade ali de quem tem menos poder econômico para quem tem mais, tá. E claro, né, naturalmente, você ter mais riqueza, isso não vou dizer que, assim, de uma maneira totalmente inequívoca, mas sempre ou quase sempre vai te dar maior poder econômico, tá. Se você ter mais riqueza, isso vai representar maior poder econômico. Então, raciocínio simples, né. O que que está querendo dizer? Que você vai ter uma concentração de renda dos mais pobres para os mais ricos, tá. Claro que nem tudo é exatamente assim, mas uma boa parte será assim. Por isso que a inflação é um fenômeno também indesejável. Além disso, nós podemos ter o quê? Uma redução das exportações e aumento das importações. Por qual motivo? Né, o que que é inflação? Inflação é quando o preço aumenta. Bom, então a mercadoria que foi produzida dentro do país, as mercadorias internas, elas ficam mais caras, né. Então se elas estão mais caras aqui dentro, quando a gente converter pra uma moeda internacional, por exemplo, o dólar, né, com a mesma taxa de câmbio, ah, agora um maior número de reais vai significar um maior número de dólares, então ela fica mais cara no exterior também, né. E aí, claro, mercadoria que encarece, a tendência é a demanda diminuir. Né, então, que a gente deve esperar uma redução das exportações, porque, quem poderia comprar né, compradores externos, que poderiam comprar nossas mercadorias, vão perceber: "Opa, ficou mais caro, vou tentar comprar de um outro país", né, de empresas de outros países em que não teve esse encarecimento. E além disso, né, olha o que acontece comparativamente. Como as mercadorias produzidas internamente, elas ficam mais caras, se o preço das mercadorias importadas permanecer o mesmo, então o que acontece? A mercadoria interna que encareceu, em comparação com o preço da mercadoria importada, ela ficou mais cara ainda. Bom, então, a hora que a gente vai fazer compra, a gente está lá no supermercado olhando, né, a mercadoria. Se a gente olhar as mercadorias, né, produzidas dentro do país ou importadas como sendo iguais, né, ou quase iguais, a gente vai escolher pelo preço, né. Então, ou se a gente tiver uma percepção do seguinte: a mercadoria importada, ela tem mais qualidade do que a produzida aqui dentro, que é mais barata. Mas como a mercadoria produzida dentro do país ficou mais cara, aí você fala: "Opa, ela ainda está mais barata, mas é assim, a diferença de preço agora ficou tão pequena ou ficou menor, que já não compensa a diferença de qualidade". Aí você pega e compra a mercadoria importada, tá. Então podem ser esses motivos que podem levar a isso, né, as exportações, a inflação pode acarretar uma redução das exportações e um aumento das importações. Outro aspecto sobre, né, efeitos indesejáveis, custos da inflação, é que a inflação pode trazer dificuldade para investimentos privados, sobretudo se ela for alta, tá. Por que disso? Porque ela vai trazer dificuldade ao cálculo do retorno dos investimentos, né. Então, basicamente, o que acontece, né, então, grosso modo, tá, vocês vão fazer isso mais especificamente lá nas disciplinas de finanças, mas quando você vai avaliar, né, se o investimento vale a pena, né, a construção ali de uma fábrica, a abertura de uma filial vale a pena, tal, você vai ter que pensar no seguinte: "Olha, tá bom, se eu abrir, né, construir essa fábrica, implementar uma filial e tal, quanto que eu vou ganhar de retorno? Quanto que eu vou ter de receita?", né.
nos anos futuros, nos trimestres, semestres, né? Aí existem vários cálculos que são feitos. Você vai ter que fazer ali uma projeção de expectativa de receita futura, né? Que, né, vão gerar fluxos de caixa, né, conforme vocês aprendem lá em matemática financeira. E para você fazer uma avaliação ali se compensa ou não, né, porque aqui no presente você vai começar a ter um gasto, né, que é o investimento inicial, como se fosse uma aplicação financeira, que no futuro vai trazer retorno. Então, o que você tem que avaliar é o seguinte, né, se o valor presente líquido ali do investimento é positivo, né? Então você vai ter que trazer para valor presente todos esses fluxos de receitas futuras. E aí, claro, você vai usar uma taxa de juros para fazer esse desconto e tal, né? Mas o fato é que você vai ter que comparar quanto que você gastou ali como investimento inicial e quanto que é o valor presente dos retornos futuros, né? Se o valor presente líquido for positivo, quer dizer o seguinte, você vai pagar os custos e ainda vai ter lucro adicional. Se for igual a zero, quer dizer que você só paga os custos. E se você já embutiu no custo um lucro mínimo, você paga esse lucro mínimo. Agora, se o valor presente líquido é negativo, quer dizer que você vai pagar para trabalhar, então não vale a pena. Então, quando você tem inflação, o que acontece? Né? Na hora que você projetar essas receitas futuras, você, você tem que levar em conta a existência de inflação, né? Quando a inflação está muito alta, é mais difícil fazer essa projeção, né? Por quê? Porque a inflação alta ela pode acelerar, né? E aí você não sabe, o problema é que você não sabe quanto. Então você pode errar muito, você às vezes pode não errar, mas o fato é que você fica numa situação de incerteza muito maior. E aí, claro, né? Você está ali numa situação de investimento, né? E aí não estou falando de R$ 1.000, R$ 500, né? Estou falando de dinheiro muito grande, né? Assim, milhões, dezenas, centenas de milhões de reais. Você não fica rasgando esse dinheiro, tá aí, né? Acordei de mau humor, vou rasgar 50 milhões, né? Ninguém faz isso. Então você tem um cálculo muito assim, o mais preciso possível, e aí e quando tem inflação, sobretudo quando ela é alta, esse cálculo fica difícil, porque você passa a ter muitas possibilidades de valores para a receita futura, né? Então, você ter muitas possibilidades significa assim, ó, muita coisa pode acontecer, a incerteza fica muito alta. E aí, quando a certeza está muito alta, você vai arriscar mesmo ali o seu dinheiro? A resposta mais esperada é que não. Então, assim, a tendência é que os investimentos não aconteçam, ou aconteçam muito menos do que poderiam acontecer no caso de uma inflação baixa e controlada. E outro aspecto ruim da inflação é que acaba desestimulando aplicações no mercado financeiro de capitais, porque acaba estimulando, né, muito a imobilização de recursos em terra, imóveis, né, em bens materiais. Porque, como a gente está falando de um aumento de preço das mercadorias, aí tem uma certa tendência das pessoas falarem: ah, bom, se mercadoria está ficando mais caro, quer dizer que se eu comprar hoje eu compro barato, no futuro ela vai estar mais cara, e aí eu ganho, né, dinheiro com isso, preservo minha riqueza com isso e tal. Então acaba tendo um certo desvio ali dos recursos disponíveis, dos investimentos, né, produtivos para a imobilização, sobretudo sob forma de terra e imóveis, né? É claro que vocês já fazem parte de uma geração que não tem tanto disso, mas quem de vocês nunca ouviu dizer, né, que assim, se tiver um dinheiro é bom comprar um apartamento, né? Não só para você morar, né, mas assim, digamos você vai ter além disso, aí compra outro apartamento, né, para ganhar um aluguel, tal. O dinheiro fica lá, né, guardado e tal. É um pouco a memória de uma época, né, que no país, e isso ainda existe, né, as pessoas não sabem guardar dinheiro, né? As pessoas Claro que tem as pessoas que não podem, né, porque o que elas ganham elas têm que consumir, mas tem aquelas que podem guardar, mas não sabem como fazer, né, ou pelo menos assim, nem tem uma estratégia de guardar dinheiro e tal, né. Então, qual que é o jeito da pessoa funcionar guardando dinheiro? Você imobiliza, né, você vai lá e compra um apartamento, assume o compromisso de ter que pagar o boleto, aí pronto, né, aí se paga e vai, né. Mas se você falar: "Não, eu vou juntar o dinheiro antes, para em vez de pagar o juro, né, eu compro o imóvel pelo rendimento", aí é mais difícil, né, ter essa disciplina, né, ter essa cabeça e tal. Então,
a inflação acaba sendo ruim por isso, né, ela tira dinheiro ali do mercado financeiro de capitais para imobilização, sobretudo formato terra e imóveis. Bom, e esse fenômeno indesejado chamado inflação, nós temos tipos de inflação, tá. O primeiro tipo é o chamado de inflação de demanda. O que que é a inflação de demanda? A inflação de demanda é assim, essa inflação de demanda é assim, a demanda agregada, ela se expande em comparação à oferta agregada da economia. Então o que que acaba acontecendo, né? Então nós temos ali uma expansão da demanda agregada, aí a demanda agregada fica maior do que a oferta agregada da economia, né? E aí o ajuste do mercado, como um todo, se dá no sentido de um aumento de preços da economia, né? Ou seja, do índice geral de preços da economia, e aí temos inflação, né? Então isso aqui é um primeiro tipo de inflação, a inflação mais clássica, que é a chamada inflação de demanda. Então vou mostrar aqui para vocês, né, naquele nosso gráfico lá do mercado macroeconômico, para vocês terem uma ideia de como é que é essa dinâmica, né? Depois eu volto aqui. Então, vamos olhar aqui, né, para o a nossa representação do mercado macroeconômico, né? Então nós temos ali um índice geral de preços, né, um nível geral de preços representado aqui na vertical, que eu vou representar somente pela letra P, para a gente pensar assim, né, estou falando dos preços. Na horizontal, a gente tem o PIB, né, tradicionalmente, da economia. Temos ali a nossa demanda agregada da economia inicial, tá? Então esse zero aqui significa que é a situação inicial. Temos a nossa oferta agregada da economia, também inicial. Mas aqui no caso, né, como eu só vou ter alteração de demanda, então a oferta agregada vai ficar a mesma, vai ficar estável, parada. E aí temos ali a economia como um todo está num equilíbrio, né? Então existe ali um índice geral de preços associado com a quantidade de equilíbrio da economia, ali o PIB, né? De maneira que as transações estão acontecendo, né? As compras estão sendo feitas, as vendas também, a economia está ali no seu ponto de operação. Bom, aí acontece uma expansão de demanda agregada, né? Então, por exemplo, aumenta o nível de emprego, as expectativas em relação ao futuro da economia melhoram, então as pessoas fazem o quê? Elas aumentam a demanda, né? Não só as pessoas, por exemplo, que têm mais, que ganharam emprego, vão ter mais dinheiro, né? Aí elas vão gastar mais com consumo, melhorando as expectativas, as pessoas também consomem mais, as empresas investem mais, e aí a demanda agregada da economia aumenta, né? E aí, conforme nós vimos já anteriormente, né, quando a demanda se altera por conta de renda, de expectativas, então nós temos o quê? Uma expansão da demanda, né, esse movimento da demanda agregada para a direita. Bom, com isso, o que que vai acontecer, né? A gente vai ter ali uma demanda de uma quantidade maior de mercadorias, porém a um preço mais elevado, né? Eh, então, por que que isso vai acontecer? Bom, porque quando temos um aumento de demanda, para as empresas ofertantes poderem atender, elas vão ter que produzir mais rapidamente, vão ter que entregar mais rapidamente, né, vão ter que possivelmente demandar trabalho em hora extra, vão ter que comprar de fornecedores, né, que estão mais distantes, eh, pagando preços maiores, tá? Então é razoável esperar que elas vão ter aumento de custo para poder atender essas expansões de demanda. Além de que, né, as empresas também vão aproveitar um pouco, né, falar: "Opa, espera aí, as pessoas estão vindo comprar mais, agora é uma oportunidade de eu conseguir, né, aumentar o preço que eu não consegui fazer ali no passado", né. Então, é esperado que haja um aumento de preços ali das mercadorias. E aí por isso, né, por consequência simplesmente dessa expansão da demanda, nós vamos ter aqui esse aumento dos preços, que é o que nós vamos chamar então de inflação
né? Só que aí, no caso especificamente, como foi uma decorrência, uma consequência da expansão da demanda, a gente chama de inflação de demanda. Ok. Tá? Então, por isso que eu marquei aqui, ó, expansões de demanda agregada, vão fazer a demanda agregada ficar maior do que a oferta agregada, então nós vamos ter aumento de preço. Então, voltando lá à nossa imagem, então quando a demanda ela expandiu, né? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui um aumento, né, da demanda agregada na economia, só vai poder ser atendido através ali de uma elevação de preços. Bom, mas essa não é a única razão pela qual nós temos inflação. Nós temos um outro tipo que aí é chamado o quê? Inflação de custos. O que é a inflação de custos, né? O que está associado a ela? Inflação de custos nada mais é do que aquela situação em que aumentos de custos são repassados aos preços da mercadoria, né? Então isso é o que caracteriza ali o aumento, perdão, a inflação de custos, né? Então, ou seja, sinteticamente, o aumento dos custos de produção, e não só produção, tá? É produção, comercialização, né? Tudo aquilo que está envolvido entre começar a fazer a mercadoria e fazer ela chegar ao comprador final, isso vai fazer com que ela fique mais cara, né? Bom, como é que isso acontece? Aí, no caso, a inflação de custos, ela tem um mecanismo um pouco diferente, que é assim, né? Então, de novo, nossa representação ali de preços, né, do mercado macroeconômico. Hã, então aqui no caso, né, nossa situação ali tradicional de representação de um equilíbrio macroeconômico, né, da economia, como a gente tinha ali na no gráfico da inflação de demanda, só que aqui é custo, né. Então vamos pensar, depois a gente pensa por quê, mas vamos pensar assim, a empresa teve um aumento de custo e ela consegue repassar para os preços das mercadorias. As mercadorias vão ficar mais caras porque o custo ficou mais caro, né. Então, quando a gente tem essa questão de custos, a gente, em vez de considerar a demanda, a gente vai olhar para a oferta, né. Por quê? Porque a oferta, ela pode ser pensada da seguinte maneira, né, qual é digamos assim, o preço mínimo que eu posso vender a mercadoria de forma que eu pague os custos, inclusive um lucro mínimo, para poder valer a pena, né, tocar aquele negócio, aquele empreendimento, e tal, né. Então você pode ter uma ideia, assim, aproximada, né, de que ali a oferta agregada, ela representa o quê? Qual é o custo mínimo de produzir uma determinada quantidade, né. Então, por exemplo, a gente pegar essa aqui, ó, essa quantidade de equilíbrio inicial, e aí a gente for aqui na vertical até a oferta, e aí a gente vem para a direita, né, porque aí bateu na oferta, vem para a esquerda, aí chega aqui num valor do preço de equilíbrio, né. Aí digamos que, esse preço de equilíbrio fosse R$ 50, né. Então R$ 50 a gente pode entender, ó, isso aí é o valor mínimo para cobrir os custos de produção, inclusive, né, um lucro mínimo ali para poder fazer sentido que aquele empresário, aquela empresária se dediquem à atividade. Tá, então você pode ter uma ideia ali de custo, olhando para a oferta. Aí o que falaram foi assim: ó, você teve um aumento de custo. Ah, então quer dizer que produzir qualquer quantidade ficou mais caro. O valor em preço ficou maior. Então, como é que isso acaba acontecendo? Né? É como se a gente tivesse aqui um deslocamento da oferta para cima, né? Porque ó, produzir essa quantidade custava um valor, ficou mais caro, então produzir a mesma quantidade, né, agora fica mais, perdão, produzir a mesma quantidade fica mais caro, né? Só que quando as empresas aumentam o preço da mercadoria, elas repassam ali o aumento de custo, a mercadoria encarece e algumas pessoas deixam de comprar, né? Porque nós sabemos que a demanda reage negativamente ao aumento do preço. Então, quando as empresas colocam as mercadorias mais caras, algumas compras deixam de ser feitas, né? Então, nós temos ali uma certa redução
das compras por causa disso e, consequentemente, uma redução das vendas. Mas, seja como for, as mercadorias vendidas são vendidas a um preço mais elevado, e aí nós temos o quê? A chamada inflação de custos, tá? Mas repara que o seguinte, né, eu grifei aquele termo, porque ele é muito importante, aumento de custos repassados aos preços das mercadorias, né. Então, assim, se a empresa teve aumento de custo que ela não repassou para o preço da mercadoria, então, esse tipo de inflação aqui não acontece. Ele só acontece quando? Quando a empresa repassa, tá. Estou enfatizando isso porque o uma das causas da inflação atual é o encarecimento das mercadorias importadas. E o encarecimento das mercadorias vendidas aqui dentro, pelo fato de que elas têm determinação do seu preço no mercado internacional, como é o caso da carne, tá? Mas a gente vai discutir isso melhor na parte lá de setor externo, tá? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: carne não está ficando mais caro, o arroz não está ficando mais caro e tampouco o feijão, por causa de demanda, tá? O problema é custo, aqui especificamente. Eh, e Quando a gente olha, por exemplo, o IGPM, lá uma inflação de 31%, mais o IPCA uma de 6%, aí você fala: "Ué, por que que não chegou a por que que quando você olha consumidor, você tem menos inflação do que quando você olha lá no produtor?", né. Pelo seguinte, porque os caras não estão conseguindo repassar, porque se eles repassarem tudo, a gente ia ter uma inflação, assim, absurda aqui no nível do consumo. O que está acontecendo é que apesar de estar ficando mais caro, eles não estão repassando tudo. Tá? Porque se eles tivessem repassado, a nossa vida estaria muito pior, né? Então precisa ter atenção a isso. Mas como eu falei para vocês, lá na frente, quando a gente discutir setor externo, né? Porque aí vai ter essa explicação, né? Mas só estou dando aí adiantando um pouco, né? Só para vocês entenderem. Então aqui, ó, o que que é inflação de custo? Por exemplo, é isso, né? Ou encarece petróleo, por exemplo, né? O Brasil importa petróleo, não só petróleo, né? Mas, por exemplo, você pega a produção de smartphones, os, os componentes são todos importados, quase tudo é importado. É, quando o petróleo fica mais caro e o Brasil importa petróleo, isso vai aumentar o preço de combustível tem um problema, né, porque muita gente usa transporte que usa combustível à base de petróleo. Se você olhar a distribuição das mercadorias no Brasil, predominantemente através de caminhões, né? Então, a hora que o combustível fica mais caro, o frete fica mais caro. E aí, a hora que o caminhão sai ali do centro de distribuição e chega lá no destino onde ele tem que levar a mercadoria, o que que ele fez? Ele espalhou o aumento do combustível, do frete, lá para aquela loja que ele foi levar a mercadoria. E aí pronto, você espalha inflação na economia desse jeito, pelo sistema de transporte, né. Por causa do quê? Porque ele precisa do combustível que ficou mais caro, que encareceu o frete. Aí pronto, você dissemina inflação na economia. Mas tem aquele detalhe, tem que repassar o aumento de custo, né, porque se a empresa represar, ela não repassa porque ela não consegue, então, vai acontecer uma outra coisa, que é o quê? Tem aumento de custo, a empresa não repassa, então fica tudo igual, tá. Mas tem aquele detalhe, eu estava enfatizando que a empresa repassa. Aí repassou, temos inflação, né. Eh, e aí repara também numa coisa, né, que é o quê? Tanto num caso quanto no outro, estão tendo ali a inflação de demanda, temos aumento, né, tem ali a demanda se expande, o que acaba acontecendo é que tem inflação na economia. Temos inflação de custos, né, aumento dos custos são repassados para os preços das mercadorias, que ficam mais caras. Temos inflação na economia. Tá. Bom, então agora vamos prestar atenção numa coisa, que é a seguinte. Eh, então vamos começar, por exemplo, por aqui. Então teve uma expansão da demanda agregada, né, as pessoas arrumaram mais empregos, os empregos estão pagando mais, e as expectativas melhoram, as pessoas já aumentam a demanda, provocam ali uma inflação de demanda na economia. Quando as mercadorias ficam mais caras, aí o que que as pessoas vão fazer? As pessoas vão demandar das suas empresas
aumentos salariais, né? Porque assim, a gente vai falar para quem nos paga, né? Olha, o que eu tô teve inflação, né, eu preciso de um aumento salarial, né, um reajuste aí salarial para compensar a inflação. Quando a empresa faz isso, aumenta ali a remuneração das pessoas, o que que acontece com ela? Ela tem um aumento de custos, né, porque os pagamentos, né, das pessoas ali, as remunerações, salários, por exemplo, são custos. Ela tem aumento de custo. E também o que acontece? Os insumos, matérias-primas que ela compra, também podem ter tido um aumento de preços. Então ela também tem um aumento de custo ali por uma outra fonte. E aí ela repassa para os preços, né? Eh, que ficando mais caro, vão demandar outras, sabe, demandas de aumentos salariais, assim, e aí você cria um ciclo, né? Eh, que é o que nós chamamos de inflação inercial. Né, então, se vocês se lembram lá da disciplina de física, né, que vocês tiveram lá no ensino médio, então tem um conceito chamado de inércia, né, que a inércia é aquele fenômeno, né, que ou seja, se você aplicar uma força a um corpo, então ele passa a se movimentar. E se não tiver nenhum freio, ele vai continuar se movimentando sem parar. E além disso, né, se você empurrar ali o corpo e não tiver nenhum freio e continuar empurrando, além de ele continuar se movimentando, ele vai acelerar, né. Então o que que é o conceito de inflação inercial? É uma situação em que a inflação acelera, né, ou seja, ela aumenta, por ter aumentado, ela aumenta mais ainda, né. E aí, basicamente, é assim, do dia no limite, do dia para a noite, a gente tem ali taxas de inflação, imensas, né. Eh Então, como é que é a história aqui? Então, nós temos ali aumentos de preços, que vão levar a aumentos de salários levam a aumentos de custos, mas também aumento de salário é aumento de remuneração. A pessoa está ganhando mais. A pessoa faz o quê? Aumenta a demanda. Então, vamos ter o quê? Também aumento de demanda agregada na economia, que por sua vez vai gerar aumento de preço. Aí a gente pode voltar aqui para o começo da história. Aumento de preço vai gerar o quê? Demanda de aumento de salário. Aumenta o salário, aumenta custo para as empresas, mas também as pessoas com mais salários aumentam a demanda agregada na economia, que por sua vez aumento de preço novamente. E você repara, né, que isso aqui vai se realimentando. Por isso que é chamado de inflação inercial, né? Porque a própria inflação acaba gerando, através do mecanismo ali das remunerações e dos custos, expansões de demanda, né, então, ou seja, uma inflação de custo gera essa inflação de demanda, que por sua vez gera inflação de custo, inflação de demanda, e aí a coisa fica se alimentando sem parar, né, levando a taxa de inflação a valores muito altos. Eh, então o que acaba acontecendo, né, os setores vão corrigindo ali os seus preços de maneira sequencial, vão estimulando a inflação e gerando essa inflação chamada de inercial, que acaba tendo assim, gerando uma perda de controle da inflação e, é claro, potencializando todos aqueles efeitos negativos que a inflação tem para a sociedade. Repara que a inflação inercial ela tem componentes dos dois outros tipos de inflação, que tem uma parte ali de inflação de custos e de inflação de demanda, né? Então, assim, de maneira representativa, né, o que que nós temos ali para chamar da inflação inercial, né? Nós vamos ter o comportamento da inflação de demanda junto com o comportamento da inflação de custos. E o grande problema é que aí digamos assim, os efeitos vão se realimentando. É como se eu pegasse ali, né, um objeto, empurrasse e continuasse empurrando, só que empurrando cada vez mais forte. E aí, claro, empurrando cada vez mais forte, mais rápido ele corre. Só que aqui no caso, esse objeto são os preços. Então aqui os preços vão ser empurrados para cima, né, vão ser inflacionados de maneira cada vez mais rápida. E aí, claro, a inflação vai atingir valores extremamente elevados.
né? Por isso que, se vocês se recordam, né, quando a gente falou sobre custo de vida lá, viu um pouco sobre índices de preços, eu falei para vocês, olha, lá na década de 80, um pedaço dos 90, nós tivemos inflação de quase de 90% ao mês, né, de 6.500% ao ano, né, nada parecido com o que nós temos hoje, mas, né, e aí a economia acabava vivendo, né, por quê? Porque caía nesse ciclo inercial aqui, então tudo ficava caro, só que aumentava o salário, porque tinha o quê? Um mecanismo de indexação salarial, né, ou seja, teve inflação, repõe a perda salarial, aumenta o salário. Bom, aumentou o salário, todo mundo comprava mais, só que o problema, aumentou o salário, aumentou o custo, aumentou o preço. E aí, de novo, faz o quê? Corrige o salário. E aí, pronto, você cria um ciclo ali de realimentação que foi fazendo a inflação acelerar de maneira muito forte. Então, aqui no caso da inflação inicial, que junta, né, os dois tipos, o que é que nós temos? Situação ali de equilíbrio da economia, um equilíbrio inicial, né, e a gente tem ali um aumento, né, dos custos, o que vão ser repassados para os preços, né, então a gente vai ter ali um primeiro aumento de preços, só que esse aumento, né, que vai fazer com que tenha uma queda ali da quantidade transacionada na economia, esse aumento de preço vai acabar gerando o quê? Um aumento das remunerações. E isso vai gerar uma expansão da demanda agregada, né, que vai levar a a um novo aumento dos preços da economia, né? Aqui no caso eu fiz uma situação em que volta ali para a quantidade de equilíbrio inicial, né? Só para ilustrar o seguinte, né? Mas claro, pode passar, pode ser menor, muita coisa pode acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte aqui com essa representação, olha, você pode ter o seguinte absurdo: a economia fica exatamente igual onde ela já estava, com a única diferença, tudo fica cada vez mais caro, tá? É, mas claro, mas naturalmente a pior situação, né, é se nós tivéssemos, assim, a demanda não expandindo tanto, então tudo fica cada vez mais caro, só que a economia, em termos de PIB, vai ficando cada vez menor, né. O que naturalmente, se for um fenômeno que se sustenta para ao longo do tempo, a tendência natural é, digamos, estragar a economia, tá. E claro, esse caso é o que preocupa, que é o que faz então o Banco Central ter muita atenção com a inflação para não permitir que esse mecanismo de realimentação inflacionária aconteça. Por quê? Porque se ele acontecer, a inflação sai do controle, todos aqueles efeitos negativos se intensificam e, naturalmente, as empresas não fazem investimentos porque a incerteza fica enorme, a população mais pobre fica altamente penalizada, porque se protege pouco, suas remunerações são pouco corrigidas e assim vai. E aí nós geramos uma situação muito ruim para a economia, que é uma concentração de renda, né, no sentido de transferir renda da camada mais pobre para a camada mais rica da sociedade, né. Eh, Claro que, né, se for pensar assim, né, nem não estou afirmando, né, mas, a camada mais rica vai sentir menos, né, então, assim, claro que ela vai se não é que ela queira mal aos pobres, né, mas é assim, como ela sente menos, qualquer problema que você sente menos, você se opõe menos. Talvez a camada rica se oponha pelo seguinte, porque também por ter mais dinheiro, geralmente é um pessoal mais ligado a ter empresas, né, embora a relação entre ter dinheiro e ter empresa não é necessariamente exata, tá, mas, eles tendem a reclamar pelo motivo de que passa a ser difícil fazer investimento. Os mais pobres, né, quando conseguem perceber, se organizar de alguma forma, vão reclamar porque, estão perdendo qualidade de vida, né, capacidade de consumo e vai. E é claro, a função do Banco Central é justamente evitar que tudo isso aconteça, tá. Que nós tenhamos ali uma deterioração da qualidade de vida na economia, por isso que o controle da inflação é muito importante, né, evitar essa situação ao máximo aqui da geração de inércia, e isso é feito através, ali no nosso caso, do regime de metas para a inflação, que vai ser um tema que veremos em aula posterior. É o custo Brasil. Custo Brasil, Isla, é uma coisa, deixa eu abrir aqui. Custo Brasil é uma coisa, assim, até mais complexa que isso, tá. Então, assim, nós temos
uma inflação de custo, tá? Mas geralmente o problema do custo do Brasil é o quê, né? Por que que o custo no Brasil é alto, né? Então tem um componente ali de tributos, né? Os tributos são altos aqui no país. Só que assim, né, é uma discussão complicada, não é tão simples quanto parece, né? Então, por exemplo, os tributos são altos? São. Te paga muito dinheiro para o governo? Paga, é verdade. Só que você tem que lembrar do seguinte, da população que paga tributo, que, digamos assim, né, da população do país, se eu não estiver enganado, todo tributo é recolhido em cima, pelo menos imposto de renda, acho que é recolhido em cima de um quarto da população, um quinto. Então, e aí a conta é mais ou menos essa, né? Ou seja, no máximo 30% da população é que paga tributo, né? Só que o tributo pago por 30% tem que dar conta de gerar benefícios para os 100%, tá? Então é um raciocínio mais ou menos assim, ó, pensa numa empresa, né, que para pagar todas as suas despesas só vai poder vender 30% do que produziu, porque os outros 70% foram perdidos, né? Bom, então esse preço tem que ser alto, né? Porque com 30% você tem que compensar 100% de gasto. Fica caro. Então, por isso também tributo é caro, tá? Claro que eu não estou defendendo o governo, nada disso, mas a gente tem que lembrar disso. Tem uma camada da população muito grande que não pode pagar imposto, porque é muito pobre, né? Então, tem uma questão tributária. Tem uma questão de produtividade também, né? Então, você pegar os estudos de produtividade, você vai ver o seguinte, né? Então, há anos atrás, a produtividade americana era, digamos, 3 vezes a brasileira. Depois, quando você pega os dados de 10 anos depois, aí a produtividade americana, ela ficou 4 vezes e meia, 5 vezes a brasileira, né? Então, assim, a nossa produtividade já cresce mais devagar do que em outros países. O Então isso nos traz custo Brasil também, né? Problemas de infraestrutura, né? O que eu não lembro de dados atuais, mas eu me lembro que uma vez eu vi uma reportagem que eu achei um absurdo aquilo. Era assim, então pegaram um caminhão de feijão, acho que foi lá de Goiás, eu acho, e pesaram o caminhão. Ó, tem tantas toneladas de feijão. Aí o caminhão vai sair e vai chegar no Porto de Santos. Sem brincadeira, eu acho que perdeu no caminho, por causa de buraco na estrada, o caminhão vai balançando, né, o feijão vai caindo e assim vai. Problema na hora de abastecer o caminhão, de tirar o feijão do caminhão e tudo aquilo. Sem brincadeira, eu acho que de toda a carga que tinha que ser colocada no caminhão, chegou no porto, eu acho que mais ou menos, assim, um terço a menos. Então, assim, 66% da carga tem que cobrir 100% dos custos, né, então fica ali, com 66% você tem que gerar mais 33%, então basicamente você teve um aumento ali de custo de 50%, né, 33 sobre 66. Custo Brasil também, né? A qualidade da infraestrutura, a eficiência das coisas que são feitas, tributos, né? Então tem tudo a ver com isso. Então, o custo Brasil é uma questão, assim, Maio, é um outro tema, é diferente da inflação de custos, tá? Inflação de custo é só o quê? Ó, as mercadorias ficaram mais caras porque as empresas repassaram aumento de custo, né, de insumos, para o preço da mercadoria, né? Só que, claro, isso tem alguma contribuição, né? Porque parte do insumo ter ficado mais caro é porque, né, tem muita perda no transporte, tem os tributos, né? Então, assim, tem uma relação, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? É isso. Bom, então é isso, pessoal, por hoje. Não havendo mais perguntas, tá? Vou encerrar aqui a aula. Tá? Agradeço a atenção de todos. Tenham todos um bom final de semana. E nos falamos novamente na semana que vem, né? Não se esqueçam, né, de fazer as atividades lá que estão no Moodle, né? E assim, naturalmente, né? Acho que eu nem precisaria falar isso para vocês, né? Mas vocês precisam estudar a matéria antes, né? Porque acho que você fazer sem estudar, você se bota no risco desnecessário, né? Então estuda a matéria antes, pensa nas situações e depois respondam lá, tá? É, Vou colocar uma atividade também sobre inflação, sobre essa aula, mas é para responder até o outro final de semana, tá?
É bem focado no que a gente viu aqui, que isso aqui é bem importante para poder entender política monetária depois, tá? Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem bem. E nos falamos semana que vem. Então tá. Tchau para vocês.